perguntou: quem gostaria de aceitar Jesus? E eu olhei assim, eu sabia que todos que estavam ali eram crentes, mas eu estava com uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, uma paz, eu levitava de tanta alegria, e eu chorava de prazer, eu chorava. E quando eu ameacei levantar minha mão do outro lado da rua para aceitar Jesus, os guias e os orixás que eu trabalhava, eles travaram o meu corpo. Eu comecei a sentir eles perto de mim, porque eu tinha essa sensibilidade de sentir quando eles estavam perto de mim, ou quando eles queriam me incorporar no meu corpo. E na hora que eu vi que não era só um, mas eram muitos que estavam ao meu redor, eu olhava assim, e eu via que era eles, mas eles estavam transfigurados. Eu percebia que eles estavam irados. Eles começaram a me xingar e falar palavrões, um mais feio, terrível, um mais feio que o outro. E eles fediam enxofre, eles fediam fossa, eles fediam, era algo assim terrível, irmãos. Eu quase não suportava o fedor. E naquele momento eles me xingaram, diziam que iam me matar, que iam matar a minha família, que eu não podia estar ali, que eu estava no lugar errado, que eu não tinha permissão para estar naquele lugar. Mas eu falava assim, tentava falar em meu pensamento com a minha voz e não saía, mas eu estou aqui buscando a Deus. Vocês não são de Deus. E eu não conseguia falar, e eles me xingaram. E quando eles tentaram tomar o meu corpo, eles não conseguiram, mas eu estava travado, eu estava anestesiado, eu não sentia mais as minhas pernas, os meus braços eu não sentia mais, eu não sentia, a minha garganta estava como um nó, eu estava sufocado, eu quase não conseguia respirar, e não saía voz nenhuma, irmãos. Talvez alguém aqui já passou por isso, uma noite dormindo, uma noite de pesadelo, uma noite em que você sente a presença do mal no seu quarto, e você tenta gritar e não consegue. É ação das trevas, é ação de demônios. E naquele momento, então, eu querendo gritar, eu quero aceitar Jesus, ou pedir socorro para alguém, porque eles me travaram, e dentro de mim veio o discernimento, o entendimento, que aqueles espíritos que se diziam que eram de luz, na verdade eram espíritos do mal. Então, mais depressa, com medo, eu comecei a sentir paura e pavor, eu comecei a querer pedir socorro e gritar. E meu pai veio todo solícito, meu pai é um homem alegre, veio sorrindo e falou: filho, mas você não quer aceitar Jesus? Não quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E eu tentando falar com meu pai, e a minha voz não saía, eu não mexia nem no pescoço. E com muita força eu consegui manejar minha cabeça, chorando. E meu pai entendeu: então vamos. Ele pegou no meu braço, meu braço estava travado. Então ele percebeu que eu estava passando uma luta espiritual, correu, chamou um obreiro lá, um homem, e eles me carregaram arrastados. Eu estava vendo tudo, porém eu não tinha domínio do meu corpo. E quando eu cheguei na frente, que os irmãos começaram a orar por mim, eu caí no chão e rolei muito tempo ali, joguei muitas pessoas no chão, e aqueles irmãos expulsando os demônios do meu corpo por vários minutos. E quando eu percebi que eu já estava recobrando as minhas forças, a irmã missionária disse assim: ele está liberto para a glória de Deus. Então eu fiquei de pé, com muita fraqueza no meu corpo por causa daquela luta, e eu consegui levantar minha mão e cair de joelhos e disse: eu quero receber Jesus na minha vida para nunca mais deixá-lo. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, e ali começou a minha decisão com o Senhor, a minha caminhada com Jesus. E foi um momento muito difícil, porque o Senhor pediu para que eu renunciasse ao mundo, os meus sonhos. E não era só meu sonho, mas sonhos dele, da família dele, de pessoas que deixaram emprego para montar fã-clubes para nós. Pessoas que já tinham fã-clube, já montaram fã-clube na Bahia, um em São Paulo e outro em Campinas. Pessoas que viviam e sobreviviam de vender fotos e camisetas da dupla Johnny e Johnny. E agora? O que fazer? O que fazer, porque chegou um momento em que nós poderíamos estar financeiramente estruturados. O John não ia precisar mais pagar aluguel, não ia precisar mais pegar dinheiro emprestado de ninguém, como eu fazia também. Muitas vezes a gente tinha muito dinheiro, passávamos uma semana regaladamente, gastávamos muitas fortunas durante a madrugada com prostitutas, com mulheres, com drogas, com bebida, com festas. E quando víamos, ficávamos muitos dias sem dinheiro nenhum. Às vezes passávamos até necessidade de comida.
Era essa vida. Época tinha muito, época não tinha nada. Mas o que fazer com o John? Como eu vou deixá-lo? Ele não vai querer seguir Jesus. E foi, irmãos, uma luta. Eu fui buscando ao Senhor e Deus foi falando. O que Deus tinha para mim era muito grande, que se eu renunciasse por Ele, e que se eu trilhasse o caminho que Ele tinha para Ele, por Ele, esse caminho seria um caminho estreito, um caminho que só eu passaria por ele, mas era um caminho que me conduziria ao céu e me conduziria a conquistar os sonhos de Deus para a minha vida. Eu falei, eu quero esse sonho para mim. Foi um caminho difícil, mas prazeroso. Eu tive que renunciar, e a renúncia foi muito dolorida. Ele me disse, você é louco. Você é louco. Eu disse, eu sou louco sim, mas agora eu sou louco por Jesus. Depois de 15 anos, separamos em 95. Depois de 15 anos, nos encontramos em 2010, quando eu vim assinar um contrato com a gravadora em Campinas. Através da internet, nos encontramos, fui almoçar na casa da sogra dele, num domingo. Olha o que Deus faz, irmãos. Quando você renuncia pelo Senhor, pastor, olha o que Deus faz, irmãos. Olha o que o Senhor faz. Deus não age na hora que a gente pensa que Ele vai agir. Deus não age da maneira que a gente acha que vai agir. Deus não faz do jeito que a gente acha que Ele vai fazer, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Ele tem a hora certa. Quando Ele foi me buscar lá em Nova Veneza, eu estava hospedado para ir em Campinas para almoçar com Ele. Ele foi me buscar com uma latinha de cerveja na mão e um cigarro na outra. Ele e o sogro dele. E eu vim ali, irmãos, aqui engolindo aquela fumaça dentro daquele carro. E eu falei, meu Deus, o John está pior do que a última vez que eu vi ele, mas glória a Deus, a saudade, as coisas, né? Eu percebi que ele me recepcionou bem, achei que ele ia me dar um soco na cara, uma coisa assim nesse sentido, de todo o mal, assim, não mal, mas de toda a frustração que ele viveu nesses anos. Mas não, a saudade e o amor foi maior, de dois irmãos. Quando eu cheguei na casa da sogra dele, aí eu fiquei apavorado, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu cheguei na porta da sala, antes de cumprimentar qualquer pessoa, o Senhor falou para mim assim, hoje eu vou ressuscitar a dupla Johnny e Jonathan para o meu louvor. Eu fiquei apavorado, a minha pressão baixou, subiu, eu não sei, eu falei, meu Deus, como? Eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, irmãos, eu perdi tudo, eu fiquei até sem roupa para vestir, não tinha mais nem roupa, comecei tudo do zero, eu perdi tudo, tinha som, eu tinha carro, eu tive que entregar tudo, irmãos, comecei do zero, sem nada, pedindo emprestado para meu pai e para minha mãe, não tinha profissão, eu tinha carteira profissional, como profissional de jogo de futebol, aonde eu ia arrumar emprego com uma carteira daquela? Não tive cursos, não tinha uma profissão. E aí, passando o tempo, o Senhor foi me sustentando, foi me abençoando e falando, você não vai trabalhar para o homem, você vai ser meu sacerdote e eu vou te sustentar. Olha só, irmãos, para quem estava acostumado só a viver com muito dinheiro, viver pela fé, mas esse foi o chamado do Senhor na minha vida. E glória a Deus, irmãos, porque nunca faltou. Eu posso dizer debaixo do sangue de Jesus, nunca faltou. Então, quando ali naquela casa eu comecei a lembrar de todo o processo da minha conversão, eu fiquei na minha igreja onde eu congregava assim, não dava oportunidade de me fazer nada, era uma ciumeira, uma inveja que alguns irmãos carnais que tinham ali, que foi terrível, mas tudo foi para moldar o meu caráter, tudo foi para trabalhar na minha vida e mudar o meu caráter. Deus estava me preparando para um campo missionário. 2 anos na casa do Senhor, o Senhor me envia para o norte de Minas, implantamos igrejas que estão assim, bem sucedidas, no Vale de Jequitinhonha, a cidade de Salinas, a cidade de Xanaúba, a cidade de Montes Claros, Virgem da Lapa, Águas Vermelhas e tantas outras cidades que tem por lá, e vilarejos também. É uma outra história e muitos milagres aconteceram nessa jornada. Mas voltando aqui, eu falei, meu Deus, mas eu não tenho tempo, eu vou assinar o contrato na quarta-feira com a gravadora e eu já vou entrar em estúdio, como que eu vou cantar com um homem ímpio? Aí Deus falou assim, ei, quem você pensa que é? Você pensa que você sou eu? Quem é Deus aqui nessa história? Você ou eu? O Senhor falando comigo na mesa do almoço, e eu ali, apavorado. Eu sei como trabalhar. E para provar aqui para você que eu sou Deus, você não vai pregar para o Johnny.
E eu falei: irmão, você me dá a honra de colocar a voz no meu CD, no meu segundo CD? Aí ele ouviu assim, ficou olhando para minha cara, não respondeu nada, ficou assim. Falei: meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? E naquele momento o que ele pensou e percebeu era que eu estava convidando ele para voltar a cantar comigo. O Senhor pegou aquela mensagem, aquela frase e colocou dentro do coração dele o que ele precisava ouvir. Eu falei uma coisa, ele entendeu outra. E aí ele ficou ali comendo e parava, olhava, comendo, parava, olhava. E depois ele perguntou: mas aonde nós vamos cantar? Eu falei: nas igrejas, se você quiser. Não, isso não vai dar certo, não. Como é que eu vou falar: irmão, dá um tempinho que eu vou ali fora dar uma tragada no cigarro, já que eu volto. Não, ele não podia cantar nos bailão. Ele começou a pensar: né? Eu podia voltar a cantar nos bailão de novo. Não, é na igreja. E ele fez um voto com Deus, um teste. 13 ou 15 anos de fumante. 13? 15 anos fumando. Não conseguia parar. Falou: Deus, se o Senhor existe e o Senhor quer que eu me torne crente igual o Jonathan, então tira o vício do cigarro. Na hora. Aleluia. Na hora. Aleluia. Na semana seguinte eu já chamei ele: vamos que eu vou. Passei umas músicas na internet para ele: escuta essas músicas aí. A Escolhido, que a gente cantou a segunda, é a música da conversão dele. Ele falou: nossa, que música linda! Ele ouvia, chorava. E quando ele começou a frequentar a igreja do Nazareno Central em Campinas, nos primeiros cultos, quando o pastor fez o apelo, ele foi um dos primeiros no meio da multidão que aceitou Jesus, recebeu Jesus. Em 3 meses, irmãos, escute isso, 3 meses foi o suficiente para Deus provar que Ele é Deus, que Ele faz o improvável, o impossível acontecer. Pegou esse camarada que tinha uma vida toda desregrada, toda torta, como eu tinha, libertou ele em 1 semana do cigarro. 2 semanas ele aceitou Jesus. E em 3 meses nós gravamos o nosso CD, para a glória e louvor do nome do Senhor.